Sintam-se todos cumprimentados. Aqui fala Muhammad Faiz Yusuf e hoje iremos dar continuidade falando das normas. E hoje iremos falar da norma 24, que fala das provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Já que o tema é meio longo, eu selecionei alguns pontos que eu achei importantes, ou seja, procurei alguns pontos que eu achei essenciais para o nosso, ou seja, para a nossa melhor compreensão da norma 24. Provisões passivos, contingentes, ativos, contingentes. Em primeiro lugar, iremos falar do objetivo, do âmbito, da mensuração, dos passivos contingentes, dos ativos contingentes e no final do vídeo iremos resolver alguns exercícios, certo? E também terão mais alguns temas adicionais. Em primeiro lugar, iremos falar do objetivo. Qual é o objetivo da norma 24? Provisões passivos contingentes e ativos contingentes. O objetivo desta norma, ou seja, esta norma tem o objetivo é assegurar a aplicação de critérios de reconhecimento e bases de mensuração adequados para provisões passivos contingentes e ativos contingentes. O âmbito. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de provisões passivos contingentes e ativos contingentes, exceto os que resultam de contratos executivos, exceto quando o contrato é oneroso e os cobertos por outra norma. Contratos executórios são contratos relativos aos quais nenhuma das partes cumpriu com quaisquer das suas obrigações, ou ambas as partes cumpriram apenas parcialmente em igualdade média as suas obrigações. Contratos executórios são contratos relativamente aos quais nenhuma das partes cumpriu com quaisquer das suas obrigações ou ambas as partes cumpriram apenas parcialmente e em igual medida as suas obrigações. Esta norma não se aplica aos instrumentos financeiros, incluindo garantias que sejam dentro do âmbito da norma 25, instrumentos financeiros. Esta norma considera como provisões os passivos de data ou quantia incerta. O termo provisão é muitas das vezes utilizado no contexto de situações como depreciação de inventários, imparidade de ativos ou cobranças duvidosas. Estas situações são ajustamentos à quantia. Registrada dos ativos e não são cobertas por esta norma. Provisões e outros passivos. As provisões podem ser distinguidas de outros passivos como, por exemplo, contas a pagar a fornecedores e acréscimos de custos pelo fato das primeiras se caracterizarem pela existência de incertezas quando a data, a incorrência ou a quantia dos dispêndios futuros que serão necessários para liquidar a obrigação. Pelo contrário, as contas a pagar a fornecedores são passivos a pagar por bens ou serviços recebidos ou fornecidos
que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor. E os acréscimos de custos são passivos a pagar por bens ou serviços recebidos ou fornecedores, mas que não tenham sido pagos, faturados ou formalmente acordados com o fornecedor, indicado as quantias dívidas e devidas a empregados. De uma forma geral, todas as provisões são contingentes, pois são incertas quanto à data ou quantia. Contudo, esta norma, o termo contingente, é usado para passivos e ativos que não são reconhecidos pelo fato da sua existência, somente ser confirmada pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais acontecimentos futuros incertos sobre os quais a entidade não tem total controle. Adicionalmente, o termo passivo contingente é usado para os passivos que não são reconhecidos por não satisfazerem os critérios de reconhecimento. Reconhecimento. Provisões. Uma provisão apenas deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou construtiva em resultado de um acontecimento passado. É provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessário para liquidar a obrigação e pode ser feita uma entidade fiável na quantia da obrigação. Se estas condições não forem satisfeitas, cumulativamente não devem ser reconhecidas qualquer provisão. Passivos contingentes. Uma entidade não deve reconhecer um passivo contingente. Um passivo contingente deve ser divulgado de acordo com o exigido, ou seja, quando uma entidade está conjunta e solidariamente comprometida com uma obrigação, a parte da obrigação que se espera ser satisfeita por terceiros é tratada como um passivo contingente. A entidade reconhece uma provisão correspondente à parte da obrigação pela qual é provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos, exceto nas circunstâncias em que não é necessário, não é possível efetuar uma estimativa fiável nesse caso. Ativos contingentes. Uma entidade não deve reconhecer um ativo contingente. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras porque podem resultar no reconhecimento de rendimentos que podem nunca ser realizados. Contudo, quando a realização do rendimento é quase certa, o correspondente ativo não é uma atividade contingente e o seu reconhecimento torna-se apropriado. Os ativos contingentes são avaliados continuamente para assegurar que as alterações ocorridas são adequadamente refletidas nas demonstrações financeiras. Se tornarem quase certo que haverá uma entrada de benefícios econômicos, o ativo e o correspondente rendimento são reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a alteração ocorre. Reconhecimento. Provisões. Uma provisão apenas deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou construtiva em resultado de um acontecimento passivo ou passado. É provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação e pode ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Se estas condições não forem satisfeitas, cumulativamente não devem ser reconhecidas qualquer provisão.
obrigação presente. Nas situações excepcionais em que não é claro se existe uma obrigação presente, presume-se que um acontecimento passado dá origem a uma obrigação presente, se tomando em consideração toda a informação disponível. For mais provável que tal obrigação exista à data do balanço do que não. Acontecimento passado. Um acontecimento passado que conduz a uma obrigação presente é chamado um acontecimento que cria obrigações. Para um acontecimento ser considerado como criação de obrigações, é necessário que a entidade não tenha qualquer alternativa realista, senão aquele que dá a obrigação criada pelo acontecimento, o que apenas ocorre quando a liquidação da obrigação for legalmente imposta ou, no caso de uma obrigação construtiva, quando o acontecimento cria expectativas válidas em terceiros de que a entidade cumprirá a obrigação, em que a entidade cumprirá a obrigação. É, Contratos onerosos. Se uma entidade tem um contrato oneroso, a obrigação presente nos termos do contrato deve ser reconhecida e mensurada como uma provisão. Reestruturações. Uma provisão para reestruturação apenas é reconhecida quando os critérios gerais do reconhecimento estabelecem normas. Ou seja, normas são satisfeitas, quando as normas são satisfeitas. Uma obrigação construtiva relativa a uma reestruturação surge apenas quando uma entidade tem um plano formal de reestruturação, identificando pelo menos o negócio ou a parte do negócio em questão, as principais locações afetadas, a localização, função e número aproximado de empregados que receberão retribuições pela, pela cessão dos seus serviços, os dispêndios que serão necessários e quando o plano será implementado. Tenha criado uma expectativa válida nos que são afetados de que concretizará a reestruturação com o início da implementação deste plano ou com o anúncio das suas principais características aos afetados por ele. Nenhuma obrigação surge pela venda de uma unidade operacional, até que a unidade seja comprometida com a venda, isto é, até que exista um acordo vinculativo. Agora vamos para a parte final da nossa parte teórica. Iremos falar das divulgações. Para cada categoria de provisão, uma entidade deve divulgar a quantia registrada no início e no fim do período contabilístico, as provisões adicionais constituídas no período, incluindo os aumentos em provisões existentes, as quantias utilizadas, isto é, suportadas e debitadas à provisão durante o período, as quantias não utilizadas e revertidas durante o período e o aumento durante o período na quantia descontada resultante da passagem do tempo e o efeito de qualquer alteração na taxa de desconto. Não é exigida informação comparativa. Agora, este é o fim da nossa parte prática. Agora iremos entrar na parte. É o fim da nossa parte teórica. Agora iremos entrar na parte prática da nossa apresentação. Quem tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que faremos vídeos especificamente só para isso.
É, começando com o nosso caso prático, irei começar com um exercício que diz o seguinte: uma empresa que possui um processo judicial cuja perda é considerada provável no fim do ano N, os advogados estimam que se trata de pagar 750 mil meticais e que o pagamento se realizará no fim do ano N mais 3, que são 3 anos depois do ano corrente, sem juros. É para efetuar os lançamentos contabilísticos aplicáveis assumindo uma taxa de desconto de 6%, considerando que no momento do pagamento o gasto será inicialmente aceito e a taxa de imposto sobre os lucros, sabendo que é de 30%. É, solução, ou seja, a nossa primeira parte da resolução, iremos começar com é, sendo a perda provável e sendo a perda sendo a perda provável e quantificada com fiabilidade, terá de ser reconhecida uma provisão, certo? O montante da provisão deverá corresponder ao valor atual do pagamento futuro a ser calculado. 750 mil meticais, em primeiro lugar, que é o valor que usamos no final do ano N. Os advogados estimaram que se terá de pagar 750 mil meticais e que o pagamento será de realizar no final do ano N mais 3. É o mesmo valor referido aqui, sobre 1,06 elevado a 3, tendo em conta que são 6% de desconto, considerando no momento de pagamento o gasto será fiscalmente aceite e a taxa de imposto sobre lucros é de 30%, por isso temos já sobre 1,06 ao cubo. A utilização da provisão será assim feita. Temos aqui uma tabela que indica a parte dos anos, que temos o ano 1, 2 e o ano 3. Temos o valor atual inicial, que indica o custo. O ano 1 tem 629.714,46 e temos a parte dos juros do ano 1 que indica 37.782,87 meticais e temos o valor do atual no fim do período, que é de 667.497 meticais,33. Para o ano 2 temos 667.497,33 e de juros temos 40.049,87 meticais. E no final do valor atual do período temos 707.547,17 e para o ano 3 temos 707.547 meticais,17 e dos juros temos 42.452 meticais,83 e no final temos 750 mil meticais. Conforme todos nós vemos, o valor aumenta a cada ano. O valor aumenta a cada ano. Como é que são feitos os lançamentos destes cálculos? Primeiro, iremos fazer os lançamentos do ano N, em primeiro lugar, que será o débito da conta 661, provisões do período, processos jurídicos em curso, que é o valor de 629.714,46 meticais. Iremos creditar o mesmo valor na conta 481, provisões, processos jurídicos em curso. O valor atual dos 750 mil meticais descontado a uma taxa de 6% durante 3 anos.
E novamente iremos debitar na conta 4461 ativos por impostos diferidos o valor de 188.914,34 e iremos creditar o mesmo valor na conta 852 impostos sobre o rendimento, imposto diferido. Agora iremos passar para o ano N mais 1. Lançamentos contabilísticos no ano N mais 1 serão feitos da seguinte forma. Iremos debitar na conta 6919 outros juros de atualização de provisões 37.782,87. Iremos creditar o mesmo valor na conta 481 provisões, processos jurídicos em custo. E o mesmo valor que é de 37.782,87. E iremos debitar na conta 4461 ativos por impostos diferidos, valor de 11.334,86 meticais. Iremos creditar o mesmo valor na conta 852 imposto sobre rendimento, imposto diferido. E para o lançamento contabilístico no ano N mais 2, iremos debitar na conta 6919 outros juros, o valor de 40.049,84. Iremos creditar o mesmo valor na conta 481 provisões, processos jurídicos em curso. E iremos debitar na conta 4461 ativos por impostos diferidos, valor de 11.014,95. E iremos creditar o mesmo valor na conta 852 imposto sobre rendimento, imposto diferido, o valor de 12.014,95. E para o lançamento de contabilístico no ano N mais 3, iremos abrir 4 sessões. A primeira sessão teremos a conta